Olá, amigos de Caminhos da Longevidade. Hoje a gente está aqui num programa para falar sobre a importância das atividades do cotidiano na construção de uma qualidade de vida, para que a gente tenha uma longevidade, possa envelhecer com muita qualidade de vida. E hoje eu estou com Dejaína, terapeuta ocupacional. Boa noite, Dejaína. Boa noite, tudo certo. E queria que você se apresentasse, né, para você poder contar um pouquinho do que... Primeiro, por que tu escolheu a terapia ocupacional, né, na tua formação acadêmica, e o que é a terapia ocupacional? Então, tá bom, vamos lá. Então, sou terapeuta ocupacional, né, de formação eu já tenho 23 anos, e a minha história com a terapia ocupacional já começa muito cedo, né, lá pelos meus 14, 15 anos, onde eu começo a pensar na minha profissão, né, e já sabendo que eu gostaria de cuidar de outras pessoas. E quando a gente fala isso, né, seja no ambiente familiar, no ambiente de amigos, a maioria, quando fala nessa profissão, já pensa em medicina, né? E é o que todo mundo, na verdade, gostaria de ter, né? Seja filho, seja alguém que faça medicina na família, né? É o sonho. Mas daí até pensei em medicina, mas medicina é algo assim que, vamos pensar, né? 25, 28 anos atrás, vinha na cabeça já aquela medicina muito do remédio, né? E aí eu pensava assim, mas eu não quero dar remédio para as pessoas. Quero mais que isso, mais que dar o remédio físico, né? E aí, então, vamos para outra, né? Daí depois, então, vem a coisa da psicologia, então. Aí eu pensei, mas também ficar ali só, não é só, né? Mas na minha cabeça, de 14, 15 anos, eu pensava, ficar escutando, uma coisa muito parada também, quem me conhece, né? Eu já sou uma pessoa que precisa estar em movimento, e eu não queria só ficar também naquela coisa mais da mente da pessoa, de entender, eu queria mais do que isso, assim, eu queria me envolver mais com essa pessoa, né? Cuidar dela de uma maneira total, assim. E aí, tava ficando meio difícil, e eu numa banca, né, que na época a gente tinha muitas banquinhas assim espalhadas, hoje a gente não tem mais. Eu encontrei o guia do estudante. Sim, né? Eu lembro do guia do estudante. Isso, o guia do estudante. E eu comecei a ler aquele guia do estudante da primeira página para a última, da última para a primeira, e encontrei a terapia ocupacional. Eu lembro até que ela ficava na metade, assim, sabe, do livro. E ali eu comecei a ver que existia alguma área ainda muito nova e muito desconhecida, e que ainda ela é pouco falada, né? E era uma área que eu conseguia juntar um indivíduo e não despedaçar, né? Então era uma área que falava que eu poderia cuidar da parte física, da parte mental do indivíduo, da parte social, e eu achei tudo maravilhoso. Das relações que ele tem com a família, com a sociedade, né? Isso. Dessa integralidade que tanto hoje, né, a gente fala em todas as áreas, mas isso já era muito foco da terapia ocupacional, né? E naquele momento que eu começo a falar, né, e na própria família até, fica aquela coisa, mas o que é isso? Mas isso daí dá dinheiro? Como é que tu vai se sustentar com isso? O que tu vai fazer com isso, né? E aí vieram as tentativas também, né? Então, já que não foi medicina, já que não foi psicologia, então fisioterapia, né? Então, as ofertas vieram de todos os lados para que mudasse, porque até então era um nome desconhecido, e realmente. Então, mas eu consegui, né? E a faculdade eu fiz em Joinville, então já para deixar claro, até para esclarecer, é uma ótima oportunidade, porque a gente ainda precisa reforçar, né, que terapia ocupacional é uma graduação, né, é uma formação de 4 a 5 anos, dependendo do lugar, não é uma pós, como muitos ainda eu ouço, até de profissionais, né, que falam, mas isso tu se especializou em terapia ocupacional? Isso é uma extensão da psicologia? Isso é uma fisioterapia misturada com alguma coisa? Então, hoje a gente ainda ouve
essas... É porque talvez a terapia ocupacional ela dialoga com muitas áreas da saúde, né? Sim. Dialoga com a medicina, dialoga com a fisioterapia, dialoga com a psicologia, dialoga com a fonoaudiologia, dialoga com várias áreas, né? Sim. Então acho que é por isso que causa essa confusão, né? Sim. E aí ela é muito aberta, né? Uhum. Ela é muito aberta e ali, quando tu se forma, tu também tem que ter ali dar uma continuidade, né? Então, tu precisa se especializar também. Tu pode ficar na tua formação, mas é difícil. Eu acho que eu não conheço nenhum TO que ficou só na graduação, né? A gente acaba esses ramos, né? Que é uma atuação, são muitos campos. Então, isso faz com que realmente a gente está em todos os lugares, o TO pode entrar, né? Tanto na saúde social, saúde do trabalhador, educação, né? É na comunidade. A terapia ocupacional, ela lá nas nossas grades mesmo, né? Então a gente estuda anatomia, neurologia, psiquiatria, psicologia, e eu ainda venho de um privilégio, né? Eu falo porque hoje os cursos mudaram, né? Estão mudando muito, né? A forma de estudar também, mas na época em que eu fiz, em 1998, né? Era uma faculdade ainda, um curso que ele era bimestral, né? Então não era semestral, ele era bimestral, anual. Então cada matéria eram 2 anos. Então 2 anos de anatomia, 2 anos de psicologia, 2 anos de neurologia, de psiquiatria, gerontologia, cinesiologia, ergonomia. Então, assim, para ver como realmente é muito ampla, né? Então já desde lá da faculdade eu já tinha um certo, assim, perfil. Eu tinha algumas coisas que eu já pensava. Então, eu entrei, na época, para trabalhar na área de pediatria, com crianças. E entrei muito cedo, entrei com 17 anos, né, na faculdade. E já de início, eu já fui me envolvendo com tudo que tinha de estágios, né, tanto curriculares, extracurriculares, estágio de observação. E ali, já naquele primeiro contato, né, principalmente a gente fica um período meses, né, fazendo anamnese, eu vi ali que para mim a área de criança a princípio não daria. É difícil a área da pediatria, né? Sim. Fazer só uma curiosidade, Deja. Quando eu falei que ia fazer medicina, eu sempre gostei de criança, na época que eu era mais jovem, sempre estava junto com as crianças, e todo mundo da família achava que eu ia ser pediatra. E o meu estágio mais difícil que eu tive foi na pediatria. Sim. Porque ver as crianças doentes é muito difícil. As crianças que melhoram é ótimo, mas na área da saúde tem as doenças das crianças e que muitas vezes são incuráveis, né? E eu acho que essa dor da perda das crianças eu não conseguia suportar. Então eu saí da pediatria porque eu achava muito difícil também. Para mim foi muito difícil porque eu comecei a ver principalmente algumas questões ali de parto, né, que a gente sabe que ocorre, porque o que vem pra gente não vem as crianças, né, que estão dentro do normal ali, né, dentro do desenvolvimento normal. E aí também a parte de onco, né, e aí aquilo eu ia para casa, eu sou uma pessoa muito racional, assim, né, muito mais racional do que emocional, e acabava levando, e eu disse, não, eu não posso, eu preciso ser profissional, né, eu não posso me envolver a ponto de atrapalhar ali o meu ambiente, né, ali a minha intimidade. Nas questões da criança, a terapia ocupacional vai atuar muito nos problemas de ombro, né, na área do parto, que pode deslocar o ombro, né, e ou as questões de quadril também, né? Sim, e a parte cognitiva, a parte cognitiva nas paralisias cerebrais, né? Isso. Quando a paralisia cerebral, para quem está em casa, é quando você tem um parto complicado e a criança fica muito tempo sem oxigênio, porque demorou para respirar. E aí pode levar dano neurológico, que a gente chama de paralisia cerebral, né? E as histórias, né? Dos motivos de como ocorre, né? Hoje a gente tem o pré-natal está muito melhor, né? Mas a gente tem que pensar que ainda existem muitas coisas que poderiam ser evitadas, né? Mas enfim, então ali eu vou, né, entendendo, né? E aí me preocupei um pouco no início da formação, ali na graduação, porque eu já estava com aquela expectativa que era isso, né? Eu já me encontrava e me via trabalhando com crianças. E aí completei 18 anos e ganhei também a função de motorista dos avós, né?
E aí, com essa nova função, eu passo a levar eles no mercado, nas consultas médicas e tudo que precisava. E ali eu comecei a estar muito nesse ambiente de idoso, né? E eu já sempre fui uma pessoa assim observadora, né? E aí eu comecei a observar as consultas, a minha avó, como ela era, com o que ela falava, as mentirinhas, né? A abordagem da médica também, né? E ali eu já comecei a conversar com essa médica e ver... Eles não mentem para o médico, eles só omitem algumas coisas, né? Eu sempre falo, meus pacientes não mentem, eles só escondem. Sim. E era bem interessante, porque são nessas coisinhas assim que tu vai se apaixonando, né? E ela, eu lembro, ela diabética, né? Daquela bem assim, tinhosinha, né? Aí a médica falava para ela comer, que ela poderia comer a banana, né? Mas não precisaria ser 4, 5 bananas, né? E aí ela fazia tudo e quando saía do consultório, ela dizia, até parece, ela não sabe de nada. Então essas coisas assim, acabou que eu comecei assim, né? Ia ver a sala de espera, ouvir o que eles falavam, né? E eu comecei a me identificar com aquele público. E essa profissional, né, que é minha amiga até hoje, a doutora Maria Eliana dos Soares Coelho, de Joinville, excelente médica, uma nefrologista e também com outras formações. Comecei a conversar com ela, né, e ela já conhecia a terapia ocupacional, até porque ela também era médica no Rio de Janeiro, já tinha sido em Brasília, então já onde a TO já era mais reconhecida na época. Só que a gente tinha outro problema, né? Para eu também começar a entrar nessa unidade de saúde, eu precisaria ter algum professor que me supervisionasse. Não existia terapeuta ocupacional nos postinhos, né? Sim. Que eram os postinhos de saúde. Só fazer um parênteses, né? Rio de Janeiro e Brasília tem uma tradição muito grande na terapia ocupacional, pelos grandes centros de reabilitação que tem, né? A rede Sara Kubitschek, por exemplo, que é uma grande rede de reabilitação, usa e abusa dos terapeutas ocupacionais em várias atividades, né? Sim. Rio de Janeiro também tem vários centros também disso, né? E aqui é uma atividade que parece que aqui no Sul ainda tem muito pouco ainda, né? Sim. Esses centros grandes de reabilitação que estimulem a formação do terapeuta, oferta, né? A oferta dos cursos a gente ainda tem, mas esse teria que ser um programa só para a gente falar, né? A dificuldade, né, desses cursos, e agora com essa história do EAD também, que daí a gente vai longe, não vamos levantar mais polêmica do que já tem, né? E ali eu consegui aos pouquinhos ir conversando com ela e numa época também que muito diferente, a gente tinha muito mais abertura, uma professora minha aceitou ser minha supervisora mesmo não estando lá, e na época também a própria Secretaria de Saúde aceitou. E eu comecei voluntariamente, né, fazer um trabalho de educação em saúde, junto a essa médica com mais uma enfermeira. Isso no SUS e na atenção básica, quando ainda eram chamados postos de saúde. O postinho. A gente chama ainda carinhosamente disso. Que até hoje não sai assim de mim, eu acabo sempre falando muito postinho, né? Que é a porta de entrada para tudo. E aí, numa época ainda muito dividido, ainda fragmentado, né? Então tinha o grupo de diabetes, grupo de hipertensão arterial, o grupo de ginástica, o grupo de AVC. Era assim, porque naquela época era assim que a gente trabalhava, né? E ali eu fui me infiltrando, fui entendendo e fui tendo aquela experiência também de ouvir as queixas, né? E o que realmente, assim, o que eles precisam, né? Então, a terapia ocupacional tem isso na formação, né? A gente está o tempo todo olhando aquela pessoa de uma forma integral. E que isso hoje, a maioria dos professores já estão trabalhando, mas a gente tem isso na nossa formação. Então, qual que é o objetivo da terapia ocupacional? Sempre vai ser a autonomia e independência daquele indivíduo, seja criança, bebê, adulto, jovem, né, idoso, né, nas atividades do seu cotidiano, as atividades de autocuidado e as atividades instrumentais. Sabe que você falou uma coisa assim, a terapia ocupacional sempre teve e as outras profissões parecem que não tinham, né? Sabe que eu acho que a gente passou por um momento de uma crise lá muito antigamente, muitas profissões tinham esse olhar mais completo, integral. Em algum momento, lá em 90, 80, a gente começa a perder muito disso e a gente se torna muito frio, muito fragmentado. E eu estou olhando que parece que a gente está buscando retornar isso, né? Eu acho que essa integração
de equipes em saúde têm conseguido nos ensinar a ver o paciente, as pessoas como um todo de novo, né? Mas enfim, mas sabe que tem uma coisa interessante, assim, a gente às vezes olhava a terapia ocupacional muito na área de reabilitação, né? E a gente observa muito, assim, pensando, quando eu lembrei quando falou em Brasília, eu lembrei da Rede Sara. A Rede Sara trabalhava muito com reabilitação, de alguém que teve algum problema, de um acidente, de algum trauma, alguma coisa de um AVC, então ia buscar reinserir ela nas atividades do dia a dia. Mas a terapia ocupacional é muito mais do que isso também é muito importante, né? Que o próprio conceito da reabilitação já veio mudando ao longo do tempo, né? Então isso entra também. Mas ela também trabalha nisso nesse trabalho como você teve na atenção básica ali, muito do trabalho da prevenção também, para manter essas atividades. Aí você falou da autonomia, da independência, né? E como isso é importante, as pessoas às vezes nem se dão conta, assim. Qual é a importância disso, desse trabalho a longo prazo? Porque quando a gente está aqui no programa do Caminhos da Longevidade, a gente está pensando, conversando com quem está lá em casa, de como que ele vai manter essa qualidade de vida para chegar a ser o idoso saudável, não ser aquele idoso que está sempre precisando de medicamentos, de médicos e terapias, mas que ele possa construir isso e chegar de uma forma muito plena lá. E aí, pensando na manutenção, tá? Da autonomia e da independência, qual é o papel, o que a terapia ocupacional poderia ajudar nessa manutenção? Como é que ele fazia esse trabalho lá em Joinville? Então, lá a abordagem foi feita em cima do que já existia, né? Porque eu sempre acho que a gente tem que sempre fortalecer tudo que tem, né? Isso a rede funciona assim, né? Às vezes a gente quer muito que seja algo novo, né? Às vezes destrói algo que já está bom e a gente precisa, como se fosse o nosso carimbo, a nossa marca registrada, né? Então, na época, eu fiquei muito na observação, primeiro, conforme eu falei, na sala de espera, ouvindo, né? E eu vi que na época, era a questão mesmo da quebra dos vínculos familiares, principalmente com os netos. Estou falando daquela realidade na época que eu vi. E aí, partindo daí, por isso o olhar, né, que a TO tem, né, das coisas que são significativas. Porque em outro momento eu já fiz também essa parte de sala de espera, de observar antes de querer implementar algo no ambiente, ali na instituição que me contratou, né? E já foi totalmente diferente. Então, naquela época, o que eu mais estava ouvindo na sala de espera era o sofrimento daqueles idosos, onde eles falavam que os netos, até uma idade, né, ali, eles eram muito próximos a eles. E logo eles já pareciam que não davam mais bola. E aquilo me chamou muito a atenção. Então, na época do que já existia na unidade de saúde, eu vi que o número maior de pessoas, né, idosas era nesse grupo de ginástica. E eu entrei por esse caminho. E aí eu vi o que eles faziam, né? Então era muito assim, coisa do voluntário, um sabia fazer uns exercícios, a própria médica também, a enfermeira ajudava um pouco, né? E aí eu tentei estruturar um pouquinho melhor e trabalhar os movimentos, né, de vida diária. Então os movimentos do banho, os movimentos que a gente usa para alimentar, os movimentos que a gente usa para se vestir, para eu ir mostrando para eles o que a terapia ocupacional poderia ajudar, né? E também fazer eles quererem participar mais desse grupo. Depois, com aquelas falas, eu comecei a construir algumas discussões, pequenas discussões. Então, geralmente ocorriam no final do grupo. 10 minutos, né? E fazia instigava eles, né? Fazia eles refletirem, né? Sobre essas situações que eles estavam trazendo, que eu ouvia ali na sala de espera. E aí, conversando também com professores na época, né? E já pensando no meu trabalho de conclusão de curso, eu vi que a dança, né? Já que eu estava no meio de ginástica, né? Corpo, movimento, eu vi que a dança era algo que poderia ser um recurso para eu tá trabalhando essas questões. Mas e aí, dança? Eu não danço, não sei dançar, né? E na época eu tinha muita boa vontade.
E comecei a estudar um pouco sobre a história da dança e tudo mais. E pensei assim, não, então vamos fazer algum trabalho que envolva dança. Na época, era a época do funk, tá? Que era o Tigrão. Vocês lembram disso? Devem lembrar. Bonde do Tigrão. E eu não gosto desse tipo de música. Não tenho nada contra, mas não é algo que é de gosto. E aí eu pensei assim, eu não vou conseguir trazer aquele jovem para dentro da cabeça idosa. Não existe isso, não tem como. É muito mais fácil para o idoso, que já passou por várias fases, né? Tentar entender o que se passa na cabeça deles. E ali eu joguei, então, com muito cuidado, que é esse olhar que o Theo tem, eu comecei a trabalhar eles várias coisas. Eu tive que trabalhar crenças desde religiosas, não religiosas, e a gente conversar, porque é algo que ia expor eles também. E é algo que também não faz parte, assim como eu. Não gostava daquele tipo de música. E aí a dança também é um dos motivos de ter escolhido, porque Joinville é a cidade da dança. É verdade. Né? Então, já pensando num festival de dança também para chocar. Porque hoje é comum. Tudo isso que eu estou falando, talvez, para as pessoas mais da nossa idade vão entender esse processo. Hoje a gente vê o idoso aqui, Blumenau, né? Tem a Fundação Pro Família, que tem todas aquelas atividades, os idosos se apresentam por tudo, mas isso aí antigamente não tinha como, né? E era um tabu. Né? Então na época foi assim, estudando um pouquinho aqui, vendo as músicas, adaptando os passos, né? Respeitando a limitação de cada um, e a gente foi construindo esse grupo de dança dentro da ginástica. Eu acho que esse é um grande trabalho, porque quando eu vejo muito do teu trabalho é isso, né? É observar, propor alguma coisa muito adaptado com a realidade deles, mas que tenha um impacto no dia a dia, no cotidiano. Porque eu acho que é isso que a gente busca, né? Que no final tem impacto no cotidiano, né? Sim, com certeza. Porque não adianta só fazer uma atividade que não vai me impactar no meu dia a dia. Inclusive, né? Então, até nessa hora, eu consigo até explicar um pouquinho da diferença, né? Que as pessoas confundem muito a fisioterapia. Mas qual que é a diferença? Nós temos o mesmo conselho, a fisioterapia, o CREFITO, né? Mas a fisioterapia, ela tem apesar da atuação, né? As atuações se sobrepõem. Porém, as abordagens são diferentes. A fisioterapia tem um olhar muito mais da restauração daquela função motora. O terapeuta ocupacional, ele sempre vai tá de olho na participação daquele indivíduo, né? Mas sempre vendo a questão física, cognitiva, social. O fisioterapeuta vai estar preocupado em movimentar o braço melhor. Vocês vão estar preocupados com que ele consiga pendurar a roupa no varal. O que esse movimento faz e se isso, né, é significativo, porque muitas vezes a gente vai precisar dar um significado para ele, para depois a gente conseguir ali a melhora. E aí nesse grupo, né, então foi muito visível. A gente conseguiu, assim, por exemplo, pacientes com artrite reumatoide, problemas de coluna importante, onde ali, a gente fez todo um acompanhamento, né, com algumas avaliações e tudo mais, e também entrevistas. E a gente foi repetindo as mesmas perguntas no decorrer de 2 ou 3 anos, eu já não lembro mais. E a gente viu, assim, a transformação. O problema saiu? Não tem como. A artrose, a artrite da vida, não tem como. Mas a qualidade de vida, né? E aquilo até a diminuição de antidepressivo, né? Dos remédios, por exemplo, de diabetes, se tomava 3, passou a tomar 1. Hipertensão também. De medicamentos de dor, anti-inflamatório, analgésico. Então, todo um contexto, sim. E eles começaram também a ser inseridos na sociedade novamente. Então, nós começamos com apresentações, né? Lá em Joinville tem muitas essas festas, assim, tradicionais da região. Festa do Araquari, né? Que é festa do... quer dizer, festa no Maracujá, que é Araquari. Certo. Aí o festival de dança, né? Onde o festival de dança não é só ali onde o principal, ele tem espalhado os palcos por tudo. Então, a gente começou a introduzir também elas. Curitiba, na Ópera de Arame, fizemos uma apresentação. Então, assim, foi envolvendo mais profissionais. Daí, nisso, uma estagiária de educação física entrou com a gente também como voluntária.
todo o conhecimento muito melhor que o TO nessa parte, né, da criação dos exercícios e tudo mais, e a gente entrou muito com adaptação. Então, mesmo aquele com cadeira de rodas participava, com bengala participava, que com esse olhar, né, que a terapia ocupacional tem e proporcionou, né? E aí a gente conseguiu fazer um trabalho muito mais amplo, onde a gente conseguiu não tratar só a doença, né, a doença física, mas também a doenças, esses sofrimentos, essas dores, né, que o idoso carrega, que muitas vezes nem ele sabe identificar que dores são essas, né? Essa coisa do conceito da dor, que ela é muito mais ampla do que a dor do joelho, a dor articular, muscular. Tem dores que a gente às vezes não explica. A dor do coração, da alma, da emoção ainda é muito maior muitas vezes, né? Sim. E aí você sai de Joinville, você está aqui em Blumenau, acho que desde o início dos anos 2000, talvez. Isso, 2002. Eu retorno, é a segunda vez que eu moro em Blumenau, e eu venho porque realmente eu gosto muito dessa cidade, né? Na época eu tinha um contrato para mais um ano e aguardava concurso público, porque também isso já no decorrer da faculdade eu já tinha certeza, assim, que eu nasci para ser servidora pública, eu tinha muito isso na minha cabeça, por N questões, e eu fiz vários concursos e fui passando, né, e Joinville não abria, e aí eu pensei, não, então mais do que nunca é para eu realmente sair e mudar. Assim. E aí acabei escolhendo Blumenau, né, e quando eu sou chamada em Blumenau, eu sou chamada para vaga, que é a vaga que eu estou hoje, mas que na época eu não atuei, por causa de... outra profissional pediu remoção, transferência, né, na época, que é no CAPS infantil. Sim. E que na época foi bem interessante, que quando eu vi que a minha vaga era para o CAPS infantil, lembrando, né, voltando à minha história, eu pensei, para criança adolescente, não acredito. E aí fiquei feliz que foi que tinha uma TO que queria ir para lá, né? E acabei indo para uma outra área, que eu já... E só para o pessoal de casa saber, o CAPS é Centro de Atenção Psicossocial. E aí, no caso, hoje está Infanto-Juvenil, que a gente tem o CAPS adulto, o CAPS infantil e o CAPS, que é para dependência química, que eles chamam de AD. Né? Então, são as diversas modalidades do CAPS, né? E é muito interessante, né, esse ciclo. Hoje eu já estou vendo, assim, né, como são as coisas da vida, né? E aí, falando da TO, como ela é flexível e adaptável, né? Porque eu te conheço até um pouco antes de chegar na cidade, porque você atendia uma paciente que tinha tido um AVC importante, né? E você atendia, então, no domicílio. E você fez um trabalho por muitos anos com ela. 3 anos. Pensando no trabalho de adaptação, de buscar algumas adaptações, de buscar algumas ações para melhorar a qualidade de vida. Isso. Né? E respeitando o decorrer do desenvolvimento também, né? Ali da limitação, que não foi algo assim igual o tempo todo, né? Sim. Ela foi... evoluindo, infelizmente, né? Algumas doenças têm uma evolução. A gente, quando fala evolução, parece que vai melhorar, isso, né? Talvez o nome correto seja a progressão da doença, com o aumento de limitações, né? E aí vai adaptando isso de acordo com o aumento dessas limitações. Mas aí, quando a gente começa a trabalhar junto, é quando a gente vai trabalhar com o idoso. Então, para quem não sabe, né? A Deja é uma das fundadoras do Centro de Saúde do Idoso, né? Então a gente começa a trabalhar com esse programa que veio pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde, e a gente forma o Centro de Saúde do Idoso, e lá você já vinha trabalhando com o idoso, mas uma área um pouco diferente, né? Que você já vinha fazendo desde então. Porque por mais que a gente se adapte, mas a gente sempre vai buscar, né? Pelo menos eu sou assim, aquilo que realmente a gente gosta, né? Se der para unir o que a gente gosta, né, com o que a gente sabe, melhor ainda. A gente trabalha muito melhor. Então, na época, eu sou chamada para assistência social, que ainda era Semascre, para trabalhar num abrigo municipal para pessoas em situação de na rua.
Esse nome também ainda estava bem, na época estava sendo trocado, né? Antes era a antiga FUPEMA, que o pessoal que é de Blumenau conhece. Esse eu não conhecia, eu conhecia como Semascre e hoje que é Semudes, né? Sim, a secretaria sim, mas o trabalho, né, a fundação que tinha, que era Pedro Machado, isso é coisa assim bem antiga, né? Aí eu vou para essa área, onde eu também passo a estudar, porque para mim foi um ambiente assim bastante diferente, mesmo a gente tendo, né, tido alguma visão, mas mais assim superficial, né, das leis e tudo mais, assistência social, e eu acabo fazendo trabalho aí durante 7 anos com os moradores de rua, mas sempre já com o radar no idoso de Blumenau, né? Sempre já pensando, e aí existia o centro de convivência na época, né? Dos idosos, e aí depois quando eu soube que, né, virou uma fundação para a família, e aí foi feito toda uma chamada ali de alguns profissionais. O centro de convivência era aquele que ficava na frente do Ramiro, não era? Isso aí. Né? Que vem lá de muito tempo atrás, né? Tal. Eles saem de lá, hoje é a Fundação de Esporte lá, né? Isso aí. E aí depois que ele vem para aquela área que é os fundos do Ramiro, né? Que é onde tem o Pra Família hoje, né? Isso, e que até então daí vira uma fundação e depois passa a ser uma secretaria da família. E ali também, né? Novidade, porque eu entro num ambiente de educação, né? Na época, educação, e foi me passado que aquilo ali não era para virar um ambulatório, não era ambulatorial, né? Então, o que eu poderia? Novamente, sala de espera, ali ouvindo, né, os idosos, e ali eu começo a ouvir o que eu gostaria de ouvir, né? Porque é o que eu gosto muito de trabalhar, que são a questão dos esquecimentos. E eu espalho cartazes lá pela Profamília, né, fazendo algumas perguntas se já tinha acontecido com eles, para fazerem eles me procurarem, para a gente começar uma conversa ali, e é onde surge a oficina de ginástica cerebral. Que foi uma das... Foi um dos pilares que a gente usou quando a gente começou a trabalhar no Centro de Saúde do Idoso. A gente usou muito esse trabalho que você já desenvolvia lá, para organizar muito do que o Centro de Saúde do Idoso ofereceu e oferta até hoje, né? Mas é um trabalho diferente, né? Foi um trabalho de muito aprendizado também, né? Que foi mudando também no decorrer dos anos, né? Em todo esse período que a gente trabalhou junto, eu fui vendo várias mudanças, vários arranjos e rearranjos, né? E pensando nesse trabalho, né? Que começou como ginástica cerebral, entrou como reabilitação cognitiva, né? Pensando nos pacientes com as quadros de demência, né? A mais conhecida, né? A demência de Alzheimer, né? Como é que se desenvolve esse trabalho? Como é que tu conseguiu construir isso? E como é que você construiu e como é que você organizou essa atividade? Sim, primeiro acolhendo e escutando essas queixas, porque infelizmente ainda, né, o idoso ele se sente assim já muito rotulado, né? Nós ainda temos uma cultura de uma crendice de que quando a gente fica idoso a gente vai ficar esquecido, né? Ou a gente usa a palavra caduco, esclerosado, né? Então isso meio que já vem com ser idoso, e a gente sabe que não necessariamente a gente vai ser esquecido, né? E ali eu comecei a acolher e escutar essas queixas, né? E mostrar que, na verdade, esquecimento todo mundo tem em qualquer faixa etária, né? Só que a gente só dá tanto valor porque realmente a gente já está com mais idade e a gente já carrega esse peso junto, né? E ali a gente foi construindo o grupo, né? E ginástica cerebral, essa palavra vem de uma maneira para ser mais fácil, né? Porque é uma ginástica para o cérebro. E a mesma ginástica, né? Sim, porque o cérebro é o comandante de tudo, porque, né? Então tudo que a gente faz é ele que senão eu vou dizer mandando. que musculação não é ginástica, é estímulo muscular. Sim. Não, ele é uma ginástica mesmo, né? É uma forma carinhosa, genérica, né? Uma forma talvez mais popular de dizer o que é a reabilitação, que é o estímulo. E aí quando a gente fala na ginástica cerebral também a gente tem muito essa coisa dos jogos de baralho, né? Ficar jogando carta, dominó, e que realmente é um grande estímulo. Mas a grande maioria dessa geração já tem esse aprendizado já de muitos anos,
né? E ele vai ser importante sim para outras coisas, para uma interação, para trabalhar a comunicação, né? Mas na época eu também não queria já associar a ginástica cerebral a esse tipo de jogos, né? Então, por muito tempo eu fiquei até não usando esses jogos. Sim. Né? Ou usando o dominó ou outro tipo de cartas, mas outros materiais que não ficassem relacionados e atrelados a esse jogo que eles conheciam, até porque muitos também tinham até medo por causa do vício. Porque na época, nossa, era a coisa do vício do jogo, né? Até porque cada atividade ela vai estimular uma área diferente do cérebro, né? Funções, não é uma área diferente, funções diferentes, né? Na verdade, se a gente pensar, não fragmenta. Aí é onde entra a minha parceira também, né? Já tive o privilégio de ter uma parceira fonoaudióloga, que já esteve aqui também no programa, né? Conversando com vocês. E a gente tem um trabalho muito parecido, né? Não ficar despedaçando essa coisa das funções. Se a gente for fazer análise, claro, tanto a TO quanto a fonoaudiologia, a gente faz de uma forma até já muito automática, né? Qualquer jogo, brinquedo que a gente for aplicar, a gente consegue fazer análise da atividade, o que vai trabalhar naquela pessoa, né? É claro que a gente tem coisas que a gente quer melhorar mais do que as outras, mas quando a gente vai estimular, a gente não pode estimular separadamente. O cérebro trabalha de uma forma. E integrada, aí, conjunta, né? E pensando tanto no idoso saudável, ou aquele que já tem algumas questões, mas todo mundo alguma dificuldadezinha vai ter. Que isso já tem a ver lá com o seu passado também, com o seu histórico de aprendizado e tudo mais. Então, quando tu vai aplicar aquele jogo ali, seja ele qual for, a gente sempre vai tentar trabalhar de uma maneira total, né? Onde a gente vai estar trabalhando aquele reconhecimento, aquela nomeação daquilo que ele está vendo, das regras, da obediência, né? Mas, ao mesmo tempo, vai também estar deixando cada um mostrar o que eles sabem, né? O que eles conseguem fazer. Por isso que entra ali, quando a gente está no centro de saúde do idoso, que tu disse que foi mudando muito no decorrer, porque a gente também trabalhou por muito tempo com o idoso ali robusto, né? O idoso que não tinha queixas de esquecimento, né? E passamos a ter aquele que já tinha um comprometimento cognitivo leve, ou estava num processo de investigação, ou já estava apresentando uma sequela, né? Pós-AVC. Então, isso também é interessante, a gente não separar. Porque quando a gente está ali com várias outras pessoas, a gente também não descapacita aquele por não conseguir fazer como fazia antes, né? E tem até uma interação, né? Um ajudando o outro, né? E isso também é um grande estímulo também, porque a relação social é um grande estímulo. Às vezes eu falo que a importância de ter um grupo de amigos, tal, ele é também um treino cognitivo. Porque se eu vou lá e conheço a dona Mariazinha, ela estava preocupada na semana passada que o filho ia viajar, essa semana eu vou perguntar, e aí, como é que foi a viagem do filho? Essa interação social também gera uma estimulação cognitiva, né? Então, o quanto que é importante. E pensando nisso também, Deja, é que eu escuto uma coisa no consultório, eu sempre tento, né, quebrar isso, e você já deve ter escutado muito já. Palavra cruzada é bom, né, para memória, né? Eu também falo assim, talvez nos primeiros 2 meses que eu estou aprendendo, depois disso se torna tão repetitivo que não se torna mais um estímulo, é só uma repetição. Mas eu falo, mas principalmente porque você faz uma atividade sozinho, vai procurar alguma coisa para fazer com alguém, né? Então, vai linkando isso, assim, a importância de ter os grupos, né? A importância de ter esse trabalho coletivo, né? E isso você vivenciou muito, né? Gente precisa de gente, né? Então, a gente está falando de uma realidade idosa, mas se a gente for mais agora, assim, essa questão do jovem, né? Da criança hoje, com tudo que passaram nesses últimos anos, é a nossa grande busca, né? Trabalhar essas habilidades sociais, onde muitas vezes essas crianças, esses adolescentes, eles não querem mais ter contato, né? E gente precisa de gente, e o idoso é a mesma coisa. Então, a palavra cruzada, ela é bem-vinda, sempre vai ser bem-vinda, porque trabalha muitas coisas, mas não é para todo mundo. Então, muitas vezes a gente também percebe que os filhos querem impor algo ali para aquele idoso que não é dele. Isso não fez parte da vida dele. E se ele já tiver um comprometimento cognitivo mesmo, muitas vezes essa novidade para ele vai ser pior ainda, né? Sim. Mas o tu estar num ambiente onde tem outras pessoas, tu tá conversando, tu se programa, tu vai trocar a roupa, né?
Tem até uma paciente que era lá do Centro de Saúde do Idoso, que eu nunca esqueço, eu sempre atendia ela às sextas-feiras, né? E ela sempre estava arrumadinha numa demência, agora já está numa demência já avançada, né? E na época você me dizia, nossa, falando, meu Deus do céu, que linda, se arrumou toda, tal. E ela dizia assim, ai, não, que nada, nega, é a roupinha de do ficar em casa. Ela assim, não, eu só levantei e vim. A gente sabe que não. Né? Então tem todo esse olhar, né? Que ela esperou, ela muitas vezes nem sabia que ia ter grupo, mas a filha avisou, então ela trocou de roupa, né? Fez todos aqueles movimentos bonita, ali. Bem. Isso aí, veio para o grupo, né? Ali encontra outras pessoas. Sim. E assim vai. E para vocês mulheres, o se arrumar para sair é um baita treino cognitivo, né? Porque vocês arrumam, a calça combina com a camisa, que combina com não sei o que, tá? Homem às vezes é meio desleixado, coloca qualquer coisa que não combina nada com nada e a gente nem pensa, né? A gente só põe a roupa, né? Sim. Mas a mulher sempre pensa no que colocar, e isso eu acho muito legal, assim, porque é um baita treino cognitivo também, e isso, né? Que tu estás falando, a grande palavra também entra no que o TO ama falar, que é o engajamento ocupacional, né? Então, eu sempre falo assim, né, principalmente na fase inicial, né, onde os filhos, né, quando vêm com muitas dúvidas, né, a importância da gente manter, né, o jeitinho daquela pessoa também, a identidade daquela pessoa. Se ela gostava, né, das unhas sempre feitinhas, sempre manter, enquanto ela puder ir até o salão, né, vocês levando o idoso lá, né, tal, esperando, combinando já com a manicure, né, eu vou pegar certinho, daí só não deixa, né, cuida que às vezes ela pode querer sair, porque ela não sabe para onde, né, essas adaptações são pequenas adaptações para manter por mais tempo possível, e a hora que ela não conseguir ir até lá, mas por que não? Então, será que essa manicure não pode ir até a casa? Né? Mas para que ela quase nem sai, nada, mas é importante porque faz parte da identidade dela. Ela se vê, né? Ela se vê porque ela sempre fez. Então esses são detalhes onde a gente sempre está tendo esse olhar diferenciado, né? E aí é onde a reabilitação, que a gente tem tantos tabus também, daquela coisa de reabilitação, parece que a gente tem que melhorar 100%, curar 100%. É onde a gente também desconstruiu muito, né, do que se recuperar 5% já é um bom começo, se recuperar 50% faz parte melhor, da reabilitação, né? Sim. Esse cuidado também é a reabilitação. Sim. Né? Essa história de que o idoso está em casa, ele passa o dia inteiro de pijama, não, né? Sim. Tira o pijama, põe uma roupa, pode pôr uma roupa, não precisa ser a melhor roupa, não. Mas tem que se vestir bem, porque essa vaidade ela é importante, né? Isso, e a orientação também, né? Do que está acontecendo naquele dia, né? Porque se tu fica se olhando o tempo todo que tu tá de pijama, parece que outro sempre tá para dormir, outro tá acordando. Sim. Né? Pro idoso que já tá num processo de confusão mental, para ele fica muito mais difícil, por isso que a gente sempre orienta, né? Acorda essa casa durante o dia. O que é acordar a casa? Abrir as janelas, deixar claro, mesmo que tenha os cochilos durante o dia. Botar uma música, fazer um bom café, fazer uma coisa... E na hora de dormir, fecha a casa e tudo mais, porque para eles não têm mais essa orientação. Né? Aí nesse processo que você trabalhou, né, tanto na reabilitação, no estímulo cognitivo para os idosos, né? E vendo, acho que muitas melhoras também, né? Apesar de às vezes é bem isso, né? A reabilitação não precisa ser o tudo, mas às vezes o pouco que a gente consegue parece tão bom, né? Esses dias eu estava no consultório e a gente conseguindo com os tratamentos, e a reabilitação que a filha gostou foi que a mãe não perguntava mais para a filha como ela estava. Parecia que a mãe não estava mais preocupada com a saúde da filha. Falou assim, não, eu ia fazer exame de sangue, alguma coisa assim, a mãe nunca perguntava. Falou assim, e nos últimos meses a mãe tem perguntado como eu estou. Eu fui no médico, ela perguntou, e aí, como é que foi tua consulta? Então é uma grande reabilitação, porque vai trazer na questão do afeto, da filha se sentir cuidada, né? Então, por mais que a mãe tenha dificuldades, ela voltou a fazer uma pergunta que parece ser tão pequena, mas que tem um significado tão grande, né? Sim. E são coisas que isso profissional, né, seja TO ou outro profissional que trabalha com idoso, mas hoje, como estou para falar da terapia ocupacional, né, o TO tem muito esse cuidado, né, e falando no público idoso, né, já com diagnóstico de demência, né, a gente sempre procura orientar esses familiares que muitas vezes também querem super proteger, né, essa pessoa com medo que ela vá
cair, que ela não vai conseguir fazer tal coisa, que não pode mais cozinhar, né? Então quer radicalizar de uma vez, assim, às vezes de um dia para o outro, né? Então até passando assim uma orientação para quem está ouvindo, né? Sempre fazer a pergunta: qual é a atividade que está preocupando? É cozinhar, que é geralmente o que mais a gente escuta. Mas a mãe, né, pode continuar cozinhando agora que ela está com esse diagnóstico, né? Ela está conseguindo, tu estás acompanhando ela está conseguindo fazer do início, meio, fim? Vai olhando, observando. Sim. Sem dificuldade? Sim. Vai continuar, mas precisa ter esse olhar. Ela está cozinhando, mas eu vi que agora ela já tá diferente. Ela queimando. Já queimou 2 vezes seguido o arroz, já fez isso, já fez aquilo. Então, assim, consegue fazer sozinha, já passa a ser não. Mas se você ficar ali do lado e falando: mãe, será que esse arroz já não tá bom? Eu tava dando uma olhadinha. Eu baixei o fogo aqui, tá, mãe? Então você ainda está fazendo ali, está fazendo com ela. Agora, se a resposta for nem com a minha supervisão, nem com o meu comando ali, né? Ajudando, auxiliando, dando pistas para ela, mediando aquela situação, não está conseguindo, não pode mais realizar. Sim. Então é para tudo. É para escovação de dente, é para se vestir, é para tudo. Tá conseguindo fazer sozinho? Sim, ok, não vai. Não tá e precisa de ajuda, vai ajudar. Se nem com ajuda está conseguindo, não tem mais a capacidade de fazer. Eu acho essa dica muito importante, Deja, porque às vezes os filhos são tão superprotetores que tiram funções, né, do pai e da mãe, e isso restringe a vida deles, né? Eu tinha uma senhora que ela não gostava da máquina de lavar roupa e ela queria lavar a blusinha dela. Falou assim: mas não vou deixar. Eu falei: deixa. Ela não está lavando o cobertor, a toalha de roupa que é muito pesado. Ela está lavando a blusinha dela no tanque. Então deixa, é um trabalho que ela está fazendo lá, ela cuida, ela vai torcer, vai pendurar. Então deixa ela fazer. Sim. Isso já me faz lembrar uma outra dica também. Tem que trocar a lâmpada antes dela queimar. Então, nesse caso aí da roupa, por exemplo, né? Então, se a preocupação é fazer isso com todas as roupas, porque daí eles começam, né? Mexe aqui. E quem já cuidou de alguém sabe o quanto é difícil também. E que a paciência da gente, às vezes, não aguenta, né? Então, você já tem que já colocar maquinada e deixa algumas peças. E muitas vezes você mesmo pode falar assim: mãe, tem umas 3 pecinhas lá. Ou pai, tem umas 3 pecinhas lá. Tu podes ir lavar e dar uma esfregadinha, né? Olha a importância, está valorizando aquilo ali que a pessoa tem já, né, de potencial, né? Então isso é engajamento ocupacional. Sim. E mesmo aquela cozinheira lá que não conseguir mais cozinhar, mas o fato dela estar ali ao lado dela, sentada e muitas vezes conversando: mãe, o que nós vamos fazer hoje para o almoço? Né? É muito amplo para a pessoa que está num processo de demência, mas a gente dá a opção. Sim. Mesmo que não for fazer nenhuma daquelas, mas a gente coloca ele para participar e escolher: quer frango, quer carne, não quer, tanto faz, o que tu quiser, filha, o que for melhor para ti. Mas tu pode pedir mais dicas: mãe, esse feijão aqui, como é que eu tempero, como é que eu faço, né? Eu acho que também faz essa valorização. Mas vai ter que dar 2 opções, porque essa tua pergunta também é muito ampla. Muito ampla. Muito ampla. Como é que eu faço o feijão? Como é que eu preparo o feijão? É muito amplo. Então, assim, mãe, quando tu preparava o feijão, tu prepara ele dessa forma ou dessa forma? É melhor dessa ou melhor daquela? Sempre 2 opções. Sim. E se tiver que descascar a batata, se puder deixar uma para descascar ou descascar as outras 10, também é bom. E pensar que pode ser que ela vai ficar só com aquela batata parada ali. E aí muitas vezes tu vai dar uma paradinha, vai descascar também, ela pode ser que vai te imitar, e pode ser que vai ficar o tempo todo segurando a batata, mas ela não sabe mas tá disso. Bom. Não tem, mas tá ótimo. Tá participando, ela né? está ali, né? E isso, quando o cuidador entende, para ele fica mais leve esse cuidado também, né? Mas até entender, né? Porque também tem vários outros processos que envolvem ali de aceitação, né? E tudo mais. Então, esse conhecimento, né? Essa busca do conhecimento e o profissional também passando, fica muito mais fácil e qualidade de vida para essa pessoa, né? E você trabalhando tanto tempo com idoso, aí ele te aproximou muito da Abras também, né? Sim. Porque a Abras, para quem não conhece, a Abras é a Associação Brasileira de Alzheimer, né?
E ela tem uma seção aqui em Blumenau. Então, há muitos anos já vem trabalhando aqui, sempre tem atividades com apoio da FURB, se estão realizando lá na FURB. E a Dejaína vem como apoiadora há muitos anos, né? Muitas vezes como voluntária, um pouco mais longe, mas sempre muito, muito engajada, assim. Como é que está? Assim, primeiro, qual é a importância da Abrazo hoje para essas famílias, com tantas que já passaram lá? Qual foi a importância da Abrazo que você viu? A grande importância é o apoio e o acolhimento, né? E as orientações, né? As informações que são passadas lá. E o mais bonito da Abraz é que ela foi construída por pessoas que não eram profissionais da saúde, né? E isso ganha muito também, porque elas têm até aquela coisa mais meiga, né? Que às vezes o profissional da saúde passa a ser muito técnico, né? Então, esse trabalho eu sempre gostei muito ali das meninas, né? Que eu conheci a Abraz através da dona Irene, que já é falecida, e a Beatriz, né? Que está até hoje. E isso foi o que mais me encanta, assim, porque a gente, enquanto técnico, muitos anos, a gente passa, assim, às vezes a naturalizar muitas coisas, né? E aí, quando a gente vê o jeitinho como elas trabalham, a gente também se aproxima mais dessa parte, assim, mais humana, né? Desse cuidado, não que a gente não tenha, porque a gente precisa ter, mas a gente acaba sendo muito técnico, porque a gente fala e faz isso muitas vezes, né? No decorrer do dia, durante muitos anos. Né? Então, esse grupo é isso, é para escutar, para acolher aquele sofrimento, que muitas vezes o profissional chega, a pessoa, né, chega lá e não sabe o que é, porque tem muitos médicos que hoje, né, explicam, né, muito bem explicado, mas tem alguns que ainda só falam assim, ó, ele não vai mais poder, daqui a pouco ele não vai mais tomar banho sozinho, não vai mais comer sozinho, não vai mais andar sozinho, e é isso. Ele dá o diagnóstico e dá o remédio. Isso, né? Aí, deu. Mas eu acho que tem várias nuances, né? Sim. Nessa progressão, nesse caminhar das doenças, tem muitas coisas que vão acontecendo, né? Essa orientação do dia a dia é tão importante. Eu também digo assim, né, Deja? Quando eu, médico, você como terapeuta ocupacional, fala para dona Maria, que está com o esposo com Alzheimer, vai acontecer tal coisa, assim. É uma visão de quem às vezes não está tão envolvido. Mas se está lá e a dona Aninha e fala assim, olha Maria, o meu marido também teve isso, vai acontecer assim. É uma visão, um conhecimento muito diferente do nosso. Né? Talvez ela não entenda direito o porquê que está acontecendo, mas ela entende o que aconteceu. Sim. Então, por isso que esses grupos são tão importantes, né? Sim. E hoje vocês têm uma organização. Como é que a gente faz para achar a Abraz, assim? A gente se encontra todas as terças-feiras do mês. A terça. Fica mais fácil, ficou bom. Terças-feiras do mês, né? No caso, ontem a gente teve um encontro, né? E aí agora, em setembro, na terceira semana, a gente terá outro encontro, tá? Normalmente, quem encaminha pra gente são os médicos, né? Mas qualquer pessoa pode chegar, não precisa ter nada escrito, não precisa ter indicação, né? A pessoa pode chegar, né, direto lá na sala. Nós estamos ali no bloco L, se eu não me engano, eu vou ter que colar. Vamos lá. E a pessoa, eu vou passar o contato também, o telefone. É o treino cognitivo, Deja. Não, esse aqui não dá. Buscar as informações. Isso aí. Porque a busca da informação já é um bom treino, né? Porque o pessoal acha que só o saber é que mostra qual é se você está bem ou não. Não, mas saber buscar a informação também é importante. Essa é a grande questão, né? Porque a gente sempre fala, minha memória não está boa, mas a questão não é que a memória não está boa, né? A evocação, como tu vai evocar, né? É como que eu vou buscar, né? Como tu vai buscar. E a memória não está boa, no caso, se o teu registro estiver ruim. E aí ela não está entrando alguma coisa também, né? Então, como é que a gente vai esquecer de algo que não entrou? Né? Então, a gente sempre acaba falando disso também. Então, assim, nós estamos localizados na sala L 004, né? Ao lado do DCE da Medicina, né? Fica bem ali atrás do ponto de ônibus, né?
para São Paulo, já é aquela salinha. Quem conhece ali tem o estacionamento da FURB, a gente passa por 2 prédios grandes, aí tem o estacionamento, tem um prédio de 2 andares, se não me engano. Isso, pode utilizar o estacionamento. O horário que a gente inicia é 18 horas, a gente sempre inicia com um cafezinho, a gente recebe um cafezinho, um bolinho, um salgado, né? Muitos dos familiares vêm direto do seu trabalho, então trazem também, né? Pode levar a pessoa ali que tá com demência junto, que a gente sabe como tá conduzindo, né? A gente já tem um preparo, e esses grupos são para a gente estar realmente informando e realizando alguns encaminhamentos também, né? Conforme a fase ali da demência. A gente tem parcerias, né? Um psicólogo, advogada, né? Porque a gente também dá todo esse respaldo, né? Sim. Tem os processos difíceis, né? Do advogado que precisa para interditar o paciente que está com alguma demência, né? E é um processo difícil, né? Precisa ter muito meticuloso com isso. Questões de curatela, né? Então, a pessoa que a gente que está preparada para receber, né? Também por WhatsApp alguma informação é a Beatriz. E o telefone dela é o 99905-5776. Então, pode mandar uma mensagem para a Beatriz. Repete de novo. 99905-5776. Tá bem. E a gente costuma fazer também videochamadas, atendimentos, às vezes quando o familiar não pode, né? Eu tenho essa disponibilidade também, né? Então, muitas vezes eu dou suporte também para essas famílias através de videochamada. Porque muitas vezes não conseguem, e aí dependendo do estágio que aquele idoso está, né? Aquela pessoa está, ela não consegue também estar trazendo ou deixando com outra pessoa. Tá bem. Deja, primeiro te agradecer aqui a tua presença aqui, né? A gente já está encerrando o programa, né? Mas foi muito bom, assim, né? De poder falar um pouquinho mais da terapia ocupacional. Eu já trabalho, né? Já trabalhei contigo tantos anos, já conhecia muita coisa da terapia. É sempre um momento de aprender um pouquinho mais, né? Mas muito para quem está em casa também, né? Ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, do que vocês fazem. E é muito rico, assim, muito inspirador. Então, muito obrigado, né? Te agradecer de coração aqui. Você está aqui, e o espaço vai estar sempre aberto, né? Para você, para a Brás, para quem realmente trabalha aí para uma qualidade de vida para os idosos, né? Então, boa noite para ti, deixar para você se despedir aí também dos nossos espectadores. Muito obrigada também, né? E acaba que a gente teria até mais coisas para falar, porque a TEO realmente é muito ampla, né? E gostaria de convidar mais uma vez para todos, a gente aceita voluntário também, né, para estar participando da Brás. E dia 16 de setembro nós vamos ter um evento também, assim que tiver bem certinho o tema, né, eu vou estar passando aqui pro Mário para convidar vocês a estarem participando, né, que é o dia alusivo à doença de Alzheimer, 16 de setembro, né. Okay. Normalmente a gente faz na FURB, e esse ano vai ser naquela FURB das engenharias, que é no outro campus 2, né. Mas daí eu vou passar certinho as informações, e muito obrigada pelo convite. Tá bom, Deja, obrigado pela conversa, obrigado te ver mais uma vez. E agradecer todos esses anos de convívio aí que a gente já teve, tá bom? Verdade. Obrigado e até a volta. Pessoal que está em casa, Caminhos da Longevidade aqui na TV Galega, o sábado, 19 horas. Então a gente aguarda sempre vocês aqui ou nas redes sociais. Um abraço e um beijo para todos.